Graça e paz, irmãos. Quero deixar aqui uma palavra de reflexão, o livro de Romanos, no capítulo 6, do verso 1 e 2, e depois o verso 11 e o verso 12. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Verso 11 e o 12 agora. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Pessoal, muito hoje existe debates, questionamentos, né? Eu já vi, inclusive, pastores dizerem que nós não pecamos mais, porque é uma obra consumada, porque nós já estamos, digamos assim, mortos para o pecado, porque Cristo já fez tudo aquilo que era necessário para nós sermos santificados, né? Mas a palavra é clara aqui, né? A Bíblia, quando nós entendemos ela num contexto geral, né? Ela sepulta todo tipo de dúvida e de questionamentos, né? Quando ela diz aqui, por exemplo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aqui é um imperativo literal, aqui não tem margem para dúvida, né? A palavra é clara aqui, que existe uma ordem de Deus, né? Uma imposição de Deus para aqueles que aceitaram um dia Cristo, que receberam o seu Espírito Santo, a não permitir que o pecado reine em nosso corpo, né? Ou seja, nós não vivamos segundo as nossas paixões, né? Segundo as nossas concupiscências. A palavra é clara aqui, não é? A palavra também relata, declara que existe um combate contra o pecado, né? Durante muito tempo, eu sofri, né, com a pornografia. Durante muito tempo, eu fui viciado na pornografia, né? E durante muito tempo eu não conseguia lutar, não conseguia vencer a pornografia. A pornografia, para mim, era como um cigarro, era como uma droga, né? E existem estudos hoje em dia, né, que comprovam que o efeito, né, que a pornografia causa na mente do ser humano é similar ao da nicotina do cigarro, né? Então, assim, quanto mais você se debruça, né, sobre aquelas cenas, né, sobre aquilo que está lhe causando um prazer, né, momentâneo, um prazer que não agrada, né, a Deus, aquilo vai lhe viciando, aquilo vai abrindo um poço, a sensação. Eu não sei se já aconteceu com você, que vai ouvir esse vídeo, que vai ouvir o que eu estou falando aqui, mas a sensação é que cada vez mais que você se curva, né, a pornografia, parece que é um poço que vai se cavando debaixo de você, debaixo dos seus pés. E parece que fica cada vez mais difícil de você se livrar disso, né? Então, como foi que eu fui vencendo, né? Como foi que eu fui sentindo assim, deixando que a mentalidade que a palavra quer nos trazer, como em Romanos 12 diz, né? Que nós precisamos nos renovar pela transformação da nossa mente. Simplesmente, quando eu lia aqui, irmão, quando eu me deparava com o que está escrito aqui na palavra de Deus, dizendo assim, considerai-vos como mortos para o pecado. Esse é o nosso trabalho. O Espírito Santo está em nós, sim. O Espírito Santo atua em nós, sim. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, sim, porque o Espírito Santo está aqui para isso. Mas existe uma parte que cabe a nós, né? Se nós, por exemplo, temos o vício do cigarro, né? Deus não vai tirar o cigarro da sua boca, né? Deus planta aquela verdade dentro do seu coração, mas cabe a você, né? Cabe a mim, cabe a você parar, né? Dar uma ordem à sua mente. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou deixar que a palavra de Deus, ela cada dia, ela cresça na minha mente, né? Ela construa muros em minha mente de proteção, porque é isso que a palavra de Deus ela vai fazendo em nós. E por incrível que pareça, irmãos, hoje eu tenho aversão
à pornografia. Eu tenho aversão, né? Ainda mais num tempo desse que a gente está vivendo, tão difícil, né, de lutar contra o pecado, né? Hoje está cada vez mais fácil de nós cairmos no pecado da pornografia, porque nós temos um mundo em nossas mãos. Mas aqui eu faço um apelo a você que é pai, a você que é mãe, esteja ao lado do seu filho, converse com seu filho. Por que não falar? Fale sim, quando tiver a ocasião, fale de sexualidade, né? A igreja erra, eu creio, quando não fala de sexualidade, quando deixa o assunto de sexualidade de lado. Não, nós temos que ensinar os nossos filhos desde novos aquilo que é errado, aquilo que é abominável aos olhos de Deus, aquilo que não traz agrado aos olhos de Deus, aquilo que é podre aos olhos de Deus. Sim, nós temos que ensinar, sim. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que eu lutei porque a partir do momento em que eu senti que Deus ele estava me impulsionando a lutar, a partir do momento em que eu senti no meu coração, né, que aquele modo de vida que era ainda da minha carne, né, era algo herdado da minha carne, eu sentia isso, então eu tinha uma repulsa, eu comecei a sentir uma repulsa, né, aquilo me dava cada vez mais assim vontade de orar, de clamar, de pedir para Deus arrancar da minha mente, né, de pedir para Deus arrancar do meu coração. Isso só me deu força, irmãos, só me deu força. E eu posso dizer, hoje eu posso não ser uma pessoa perfeita, mas eu posso dizer a vocês que eu sou hoje uma pessoa muito, mas muito melhor. Eu creio de todo o meu coração que a luta que eu tenho hoje é muito pouca. Todas as vezes que eu dizia um não para a pornografia, por incrível que pareça, irmãos, aquela força, aquela vontade, ela ia perdendo força, né? Porque nós, quando estamos sintonizados com a mente do Senhor, né? Nós, quando estamos elevando os nossos pensamentos a Deus, é incrível, é sobrenatural, gente. É sobrenatural. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como a palavra diz. E eu posso dizer a vocês, dentro de mim, eu não me acho perfeito, mas eu tenho essa convicção que hoje existe uma mentalidade em mim, né? uma força em mim, digamos assim, uma pureza em mim, né? que eu não tinha antes. Eu não tinha, quem começou a operar isso dentro de mim foi o Espírito Santo de Deus. Não é? E se eu disser a vocês que eu nunca caí, não é? Que quando eu comecei a lutar eu não caía, né? Eu posso dizer a vocês que eu iria mentir, mas a sensação que eu sentia quando acontecia, quando eu praticava, né, o ato de me debruçar numa cena de pornografia ou qualquer outra coisa que não agrada a Deus, aquilo me trazia tristeza. Eu sentia, assim como hoje mesmo, quando você pode até concordar comigo, né, quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, algo que não traz alegria para o Espírito Santo, automaticamente você já se sente mal. Aquilo traz uma tristeza dentro de você, aquilo parece que vai lhe sujando, lhe poluindo. Não, ainda que você caia, como a palavra de Deus diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ainda bem, gente, que apesar de nós podermos também errar, cair, né? Ainda bem que Deus, sua infinita misericórdia, a cada dia, Deus proporcionou, além de um Salvador, que é o Senhor Jesus, um grande advogado, o melhor advogado que existe, porque Ele conhece todo o seu ser, Ele conhece o seu interior, Ele conhece as suas fraquezas, então Ele é poderoso, porque Ele também padeceu na carne. Então Ele é poderoso para lhe livrar, Ele é poderoso para lhe perdoar e para dizer a você, continue, continue. Não é o pecado que vai nos vencer, gente, isso é uma luta diária, eu creio, mas nós vamos vencer. Com Cristo nós vencemos todos os dias. Todos os dias nós temos um leão para derrubar, gente. Então nós não podemos desistir. Nós temos sim que abraçar essa verdade. Nós temos sim que crer que essa palavra santidade ela tem que ferver dentro de nós. Ferver dentro de nós, irmãos. Então eu quero deixar essa palavra de força, de ânimo, né, num tempo tão difícil, um tempo tão difícil, um tempo que eu creio que nós estamos vivendo já de apostasia,
Cada vez está mais difícil de pregar a palavra, porque tudo está se relativizando, mas não, gente. Prossigamos na verdade que está aqui dentro desse livro, na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que em tempo oportuno nós vamos colher tudo aquilo que Ele nos promete aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.